Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que têm acompanhado os vídeos, né, que têm assistido. A intenção da pregação, né, do Evangelho, através de mim, não é que as pessoas simplesmente gostem ou simplesmente admirem o que está sendo pregado, mas que sim, ela venha ter temor desta palavra que está sendo pregada, né? Não importa a minha aparência ou a minha condição ou muitas das vezes o meu estudo, né? Mas o que importa é a palavra de Deus. Eu acredito que muitas das vezes Deus usa, né, os pequenos, os que não têm muita formação, muita formatura, para que você despreze a aparência do homem ou a condição dele e você dê atenção somente à palavra. É assim, dessa maneira a gente observa que Jesus Cristo ele confundiu, né? Ele confundiu os religiosos, os fariseus. Por quê? Porque eles esperavam o libertador como um reino à vista, né? Um reino poderoso fisicamente, né? Poderoso em armas de guerra, enfim, eles pensavam dessa forma, né? Então Jesus veio mostrar a eles que o reino é o interior, né? Como Jesus diz, o reino está em vós. Então o reino, o poder de Deus, o poder do reino de Deus tem que estar em nós. Então é por isso que o exterior não tem tanto valor, né? Não é o principal, na verdade, né? Mas o valor é o reino em nós, é o interior estar revestido, né, do reino de Deus, como está no Pai Nosso, que venha o teu reino, quer dizer, que venha o teu domínio, né? Que venha o domínio de Deus sobre nós. Eu queria aqui para a gente meditar, né, em Atos 2, pegar num versículo no capítulo 2 e no capítulo 4, para a gente ter um pouco de noção como vivia a igreja primitiva, né? Como era no início, depois da ressurreição de Cristo, do batismo, do revestimento aos apóstolos com o Espírito Santo, né? Quando se cumpriu o dia de Pentecoste, e como a igreja se comportava, né? Desse tempo para cá. E a gente vai fazer uma análise de como ela está hoje, né? A igreja de Cristo, porque a Bíblia vai dizer que Deus vai enviar o Filho dele para buscar a igreja e vai buscar o corpo dele, né? O corpo de Jesus, que é a igreja. Então, o corpo de Jesus não é cimento, não é telha, não é madeira, não é gesso, não é bloco, não é isso? Não é areia, não. O corpo de Cristo somos nós. Nós somos membros e reunidos formamos o corpo de Cristo. Porém, se a gente parar para analisar, há um pouco de engano, né? Muitas vezes, né? Falta de discernimento, enfim, porque as pessoas comparam a igreja com uma casa, né? Com o templo, e sendo que igreja são membros reunidos. E se a gente parar para analisar, há uma grande confusão, né, por causa das brigas de placas, né, de algumas denominações. Se a gente parar para analisar, em cada denominação existe pessoas religiosas e pessoas servas de Deus. Então, logo, por mais que a gente tentasse, a gente não ia conseguir se reunir com toda a igreja de Cristo. A gente vai se reunir com a parte da igreja, com alguns membros, porque cada um está espalhado em uma denominação. Porém, só vai subir aqueles que são verdadeiramente adoradores de Deus. Então as pessoas confundem congregar junto com comunhão. Comunhão é aqueles que está na palavra, é aqueles que quando se encontram, por mais que um congrega em um ambiente, outro congrega em outro, mas se une na palavra de Deus. Quando eles começam a falar, o Espírito Santo usa um, usa outro, eles se enchem um com o outro biblicamente, eles têm comunhão, têm concordância, comunhão é se concordar, né? Eles se concordam um com o outro biblicamente. Na verdade, o Espírito que está em um e o Espírito que está em outro, que é o Espírito de Deus, testifica. Então, esses dois estão em comunhão, mas eles não congregam no mesmo lugar. Mas a comunhão é no Pai e no Filho. Se você não tem comunhão em Deus e em Cristo Jesus, você não está em comunhão. Você simplesmente frequenta um ambiente na qual você
criou ali, vamos colocar um vínculo com aquelas pessoas, né? E por causa de alguma brincadeira ou de alguma coisa, você criou uma amizade, um vínculo e tal. Pode até considerar como irmão, mas se for para a palavra de Deus, você não vai ter concordância, você não vai ter comunhão. Tanto em obediência, tanto em discernimento, tanto em fala, né? Você vai fugir do assunto. Então, comunhão é todos aqueles que realmente é igreja. Eu creio assim. Se a pessoa ela tem Jesus como salvador da vida dela, da alma, e ela obedece os mandamentos, ela pode estar em uma denominação qual for, né, evangélica. Para mim, ela é minha irmã ou irmão em Cristo Jesus. E aí a gente vai se banquetear a qualquer momento que a gente se encontrar na palavra de Deus. Agora, se a gente se encontrar e eu começar a entrar na palavra e aquela pessoa fugir da palavra, logo eu compreendo que ela não está na concordância das escrituras. Então aí não tem como haver comunhão, né? A igreja não tem comunhão fora de Cristo nem fora de Deus. Então aqui em Atos, né? Então deixando claro que Jesus não vem buscar templo físico, né? Um prédio. Ele vem buscar membros, né? O corpo dele, não é verdade? Então tem que parar com essa confusão. Então logo quando eu me refiro à igreja, eu não posso me referir a um ambiente, e sim aquelas pessoas que estão no ambiente. Então, os benefícios que Deus prepara é para a igreja, na verdade, é para o povo eleito. Aí diz assim, ó, Atos 2, 42. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Depois, né, de 3.000 batizados, né, depois da pregação, que Pedro fez, né? Aí a igreja começou a se reunir, né? E eles perseveravam, quer dizer, eles praticavam a doutrina dos apóstolos, que é o quê? Que é a palavra de Deus. Eles perseveravam, né? Eles continuavam a todo momento em obediência à palavra e a cada dia crescendo em obediência na palavra. E eles tinham uma comunhão. Eles perseveravam na doutrina, que é o principal, mas eles também tinham uma comunhão no partir do pão e nas orações. Quer dizer, eles jejuavam junto, não é verdade? Eles oravam junto e eles também se alimentavam junto. A igreja repartia um com o outro, né? Os membros repartiam um com o outro o alimento e também eles se fortaleciam em oração. Para você meditar que a igreja ela tem que se unir em ambas partes, né? Em todas as áreas ela tem que se reunir na palavra, tem que se unir também nas orações e no partir do pão. Quer dizer, no alimentar, na alimentação, no alimento, na necessidade que o seu irmão tem, que os nossos irmãos têm. Aí diz assim no 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quer dizer, em cada alma que estava ali havia temor. O que é o temor? Havia obediência, né? O amor à palavra, às escrituras, a obediência a Deus, né? Aos ensinamentos que os apóstolos ensinavam. E hoje a gente observa que as pessoas perderam o temor da palavra de Deus. A vaidade tem tomado conta, né? Infelizmente, de muitos púlpitos, de muitas congregações, e as pessoas têm perdido o temor, né? E a perseverança de perseverar na palavra. As pessoas hoje querem facilidade. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por que tinha muitos sinais e prodígios? Porque eles viviam na comunhão. Eles viviam na doutrina, né? Eles perseveravam na doutrina. E hoje as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus. Por isso que hoje a gente vê que os milagres que aconteciam naquela época, hoje não acontecem. Que os homens acabam ficando ambiciosos, focando em império, em poder, em domínio, em dominar o que não é dele, que é a igreja de Cristo. E aí acaba que os sinais e os poderes, a unção, né, não é chegada sobre o homem e os milagres não acontecem como havia nos tempos passados, né, no tempo da igreja primitiva. Né? Aí diz assim no 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Quer dizer, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Aí diz assim, 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Olha que coisa maravilhosa, que coisa bela, né? Como o corpo de Cristo, né? Os membros do corpo de Cristo se comportavam no início para o tempo de hoje. Quer dizer, as pessoas estavam tão cheias da graça de Deus, Jesus na vida dele, o reino de Deus, né? O poder de Deus na vida dele estava acima de tudo, que eles vendiam as suas propriedades, né? As suas riquezas, o que eles tinham, e repartiam com aqueles que não tinham. Dê uma refletida no cenário de hoje. Como é que está os irmãos que supõem dizer que é irmãos em Cristo Jesus? Hoje, se o irmão passa uma dificuldade, é porque tem pecado, é demônio, é isso, é aquilo e aquilo outro. Toda uma desculpa para não ajudar o irmão, para não socorrer o irmão, para não dar a mão ao irmão, para não orar com o irmão, para não estudar a palavra junto com o irmão e para não repartir o pão com o irmão. Aí inventam isso. Hoje é cada um por si, né? Uns têm troca de carro anualmente, né? Enquanto ele nunca perguntou para saber se o irmão está com a conta de energia em dias, ou se as compras, né, dos mês. Porque assim, gente, vamos ser sinceros, a gente consegue compreender bem quando as pessoas estão passando necessidade ao nosso redor. A gente pode fingir, eu falo a gente ser humano, o ser humano pode fingir que não está vendo. Mas quando um irmão ou uma pessoa está passando um momento difícil, a gente consegue compreender sim. E logo aqueles que estão mais próximos. Então, não tem desculpa. É falta de amor, é falta de comunhão na palavra, é falta de Cristo no coração. Aí ele diz assim no 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Se a igreja de hoje tivesse uma união que essa igreja está aqui, havia mais pessoas convertidas, havia mais pessoas salvas. Eu não estou falando só de pessoas que estão fora das congregações, não. Eu estou falando de pessoas dentro das congregações. Muitas pessoas estariam mais salvas. Por quê? Porque você ia começar a transmitir o amor. A comunhão é isso, é o amor. Amor na palavra, amor no temor, né, dos ensinamentos, e amor entre os irmãos, entre os membros, né? Então, assim, eles repartiam em mesa o alimento. Eles partiam do que eles tinham com os irmãos deles, os necessitados. E eles tomavam a alimentação deles com alegria. Aí diz assim, no 47, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Preste atenção que a Bíblia diz, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Deus acrescentava. Então, a Bíblia está deixando claro aqui que por eles estar numa comunhão com a palavra, né, com os ensinamentos dos apóstolos, né, com repartir do pão e com uma oração, ia acrescentando. É por isso que muitas das vezes a gente vê os templos cheios, mas de salvo a minoria. Porque alguns que estão ali dentro, eles praticam o amor, eles praticam a comunhão. Ele obedece a palavra, ele reparte com o irmão nos momentos difíceis que os irmãos têm, e ele também está em oração nas necessidades, nas aflições dos irmãos. Então, se acrescenta próximo a essa pessoa, eu creio, pessoas salvas. Vai se aproximando dessa pessoa, a pessoa salva, Deus vai acrescentando. Agora, em muitos lugares desses não tem sido acrescentado pessoas salvas, né? Porque hoje tem denominações aí que tem 2.000 membros, 3.000 membros, 4.000 membros. Eu falo das pequenas, das mais, vamos colocar assim, as menos divulgadas, né? E tem essa quantidade de membros. Então a gente vê que tem muita gente, né? Tô falando de algumas das denominações menores. Então tem muita gente. Agora imagine, salva, né? Se a gente pudesse, se a gente tivesse, né, a autoridade e a condição dada de Deus e conhecer, né,
como Jesus conhece e conheceu estando aqui em terra, os salvos, irmão, a gente já toma um susto. Apesar que no dia a dia a gente vai observando os frutos e pela palavra de Deus a gente vai compreendendo que a gente precisa orar mais, precisa pregar mais o evangelho genuíno, o evangelho limpo, porque a gente vê que tem pessoas que estão enganadas, se confundindo, estão confundidas, não estão sendo prudentes. É por isso que meu intuito aqui é de estar fazendo vídeos e as pessoas que convidarem na casa para pregar o evangelho. Por quê? Porque quando você está longe, você está desligado de um sistema religioso, você prega conforme a palavra de Deus. Você prega sem medo de ofender seu fulano, seu Bertano, o bispo fulano. Entendeu como é? Porque assim, homens de Deus, sim, a gente sabe que existe. Mas o que existe muito hoje aí são homens que põem regra em cima de homem e domínio. E você tem que pregar o que eles querem. E na maioria das vezes são heresia. Então, como eu sou livre pelo Espírito Santo, pelo sangue de Cristo, para pregar o Evangelho, então eu vou pregar a verdade. Então, a igreja verdadeira, o membro verdadeiro, ele pratica o amor pelo próximo, pelo seu irmão, em oração, em obediência à palavra e passar também a palavra para o irmão e também em repartir o pão. O pão aqui é na necessidade. Qual é a necessidade que teu irmão se encontra? Ajude ele, dê as mãos. Porque a Bíblia vai dizer, se não me falha a memória em Lucas, se não me falha a memória em Lucas, que muitos vão dizer, que Jesus vai dizer a muitos, olha, tive fome, tive nu, tive sede, tive doente e tal, tive preso, tive em momentos de necessidade, vocês não foi me socorrer. Aí eles vão dizer, Senhor, quando foi que a gente te viu? Aí Jesus vai dizer, em verdade vos digo, que todavia, quando vocês não fez pelos pequeninos, a mim negaste. Ele está falando de quê? Daqueles que não faz pelos os servos de Deus, os servos de Jesus, os irmãos em Cristo Jesus. Pelo menos, se você pronuncia, você se refere, você confessa ser servo de Cristo, você tem que socorrer o seu irmão. Você tem que ajudar o seu irmão na necessidade dele. Não é verdade? Isso é para quem tem amor. E aí Deus vai acrescentar os salvos naquele local, naquela congregação, naquela comunhão. Então, será que hoje, por esses números que há, onde você se encontra, será que estão salvos? Será que eles abrem mão de ter uma vida mais farta e vaidosa para ajudar o seu irmão ao lado? Essa aqui é a referência de uma igreja, de irmãos verdadeiramente, de como vivia a igreja primitiva, como foi iniciado, né, a comunhão deles, né? Então a gente compreende que Deus só acrescenta salvos onde há comunhão e obediência à palavra. Hoje há evangelhos aí, eu não vou dizer nem evangelho, mas há heresias, né? Pega o evangelho e transforma em heresias que consegue atrair várias pessoas. Aí diz assim, se essa obra não fosse de Deus, olha a quantidade de gente que tá tendo. Então, mas se a gente parar para analisar, o Candomblé também tem numerosa gente. Pessoas praticando relações ilícitas, tem numerosa gente. Em toda a área atrai públicos. Em toda a área, em toda a religião vai ter público. O catolicismo em todas. Agora me diz uma coisa, a intenção é a gente compreender e saber se estão sendo salvos. Se realmente está servindo ao Deus vivo, ao Deus único, ao Deus que a gente não vê, mas crê, o Criador dos céus e da terra. Então não adianta ter quantidade e não ter qualidade. E a qualidade é estar salvo. Não é verdade? Aqui ainda em Atos 4:32, para a gente entender, completar, né? Completar o que a gente tem meditado, diz assim, ó, da multidão dos que creram, era um coração e alma. Quer dizer, era um só coração, era uma só alma. Era membros um do outro. Era parte de um mesmo corpo. Não é verdade? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Imagine aí, nos dias de hoje. Hoje, a maioria das pessoas, elas congregam. Eu estou falando a verdade.
A maioria delas congregam porque o pastor prometeu a ela que se ela dá mais, ela ganha mais. Se ela dá o dízimo, ela vai ser abençoada. Se ela ofertar, ela vai ser abençoada. Se ela participar da campanha, ela vai ser abençoada. É por isso. Mas vê se essa pessoa, fora da congregação, daquele local onde se reúne, se ela reparte o que ela tem com o irmão. Pare para refletir. Você que se diz hoje cristão, servo de Deus. Hoje você se encontra muitas das vezes em uma casa boa, em um condomínio, não falta o alimento, não falta transporte bom. Agora, teu irmão, tu já olhou para ver como ele se encontra? Quais são as necessidades dele? Ou tu olha para ele para julgar? Muitas das vezes o irmão está passando por isso ou pelo aquilo, um momento de aperto, um momento de enfermidade. E por que você não busca entender ou ajudar ao teu irmão? É isso que tem faltado. Por quê? Porque o que você tem como exclusividade sua. Porque se você tivesse o reino de Deus em primeiro lugar, você tinha aquelas coisas, mas em um só foco. Para mantimento seu e servir ao teu irmão. Essa é a verdadeira obra de Deus. Mas muitas das vezes, se o pastor fazer uma campanha, se fazer isso, aquilo, todo mundo enche o envelope, gente. Porque o pastor está confessando, garantindo a ele a salvação através daquilo. Mas o irmãozinho fraquinho, irmãozinho que está com um problemazinho, não, ninguém olha não. Muitas das vezes chama de preguiçoso, chama de enrolado, chama disso, chama daquilo. Agora, por que tu não dás mão? Por que tu não ajuda o teu irmão no momento difícil dele? Por que tu não imita a verdadeira igreja, né? O verdadeiro membro do corpo de Cristo. Aí diz assim no 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha como isso, pelo repartir do pão, pela comunhão na oração, pela comunhão na palavra, e neles havia abundante graça, abundante presença de Deus, abundante presença do Espírito Santo, confirmação da salvação neles, amor no coração. A graça de Deus traz amor para o nosso coração, traz piedade, misericórdia, compaixão do nosso irmão, do nosso próximo. Então essas pessoas tinham esse coração transbordante, abundante disso, ao ponto que as coisas materiais que eles tinham, eles não tinham como exclusividade deles, mas eles repartiam. A Bíblia diz para a gente usar essas coisas corruptas, que se corrompe. No corrupto eu não estou dizendo que o teu dinheiro ou teus bens foi de corrupção, tá? Significa que aquilo a traça e a ferrugem come. Mas você pode usar essas coisas para comprar, entre aspas, ouro, né? Riqueza eterna diante de Deus. Como quando você ajuda teu irmão, estende a mão com teu irmão, com uma mão e esconde a outra, se tocar trombeta por amor, né? Por graça, por misericórdia, por temor a Cristo, logo você preserva no céu um galardão. E Deus, ele é fiel para cumprir. Logo você vai adquirindo, vai acumulando um tesouro no céu. Quando você pratica o amor. Isso são obras dignas de galardão. Aí ele diz aqui no 34, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Gente, para analisar. Aonde você congrega, onde você se reúne, existe algum necessitado? Há muitos necessitados, pessoas passando fome, pessoas que deixam de comprar seu gás, seu medicamento, uma roupa para vestir, um material escolar do seu filho para estar depositando, né, nos caixas das congregações e denominações. E elas que têm o projeto, o papel de pegar todos esses valores e repartir, né, com a igreja nas necessidades delas, não. É tudo no bolso deles, é tudo para estar morando em condomínio, para estar em carro bom, desfilando em carros e mais carros. É todo referido, só se sugere exclusivamente para eles, mas não sabendo que é para mantimento da igreja. Igreja não se resume em um prédio, igreja se resume em pessoas, em membros reunidos. Então o dinheiro que entra dentro da igreja, né, dentro do templo, da congregação, é para mantimento do pastor ou da liderança
e também para socorro, para suprir as necessidades dos irmãos, porque os irmãos vendiam os bens dele e repartiam com os necessitados. Se na igreja primitiva era assim e nunca foi pecado, por que agora é pecado? Agora o pastor encheu o bolso, ou seja lá o título qual for, e está morando em condomínio, em casa boa. Eu estou falando os que vivem nesse estado, né, com dinheiro da igreja. E até aqueles que vivem, né, com dinheiro suado, né, com suor do seu rosto. Mas a Bíblia está dizendo aqui que esses homens aqui não vendiam propriedades que eram da igreja, era a propriedade deles. Bens que eles conquistaram e alcançaram com suor. E eles vendiam e repartiam com a igreja. Sabe por quê? Porque eles tinham amor ao irmão. Eles tinham Cristo verdadeiramente dentro deles. E as pessoas que não fazem isso é porque ela é apegada à riqueza. Entendeu? Eu não sei como é que o irmão vê o outro passando necessidade e ele não socorre. É triste demais. Mas nessa igreja aqui, ó, a igreja de Cristo, a verdadeira, não havia nenhum necessitado, porque os irmãos repartiam um com o outro. Mas aí vai ter gente que vai dizer, mas eles faziam isso porque eles acreditavam que Jesus ia voltar naquela época e tal, então eles sabiam que ia repartir, era pouco tempo que Jesus ia vir buscar eles logo. Mas sim, vamos colocar que seja correta essa análise. Nos dias de hoje, o que é que a gente espera? O mais rápido possível, o mais imediato possível, o mais repentinamente possível. Não é o arrebatamento? Não é a volta de Jesus Cristo? Ou até a nossa partida pela morte? E aí? E por que também não está vivendo agora o que essa igreja viveu? Por que a gente não está vivendo dessa forma? Já que muitos vão usar essa fala para se defender, dizer não, mas eles sabiam, eles tinham a crença que Jesus ia voltar naquela época, ia voltar logo após e tal. Então a gente também não tem essa crença que a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer, não é verdade? E por que também a gente não começa a vender nossos bens? Eu falo nós em geral, aqueles que têm mais, para suprir aqueles que não têm. Entendeu como é a situação? Aí diz assim, ó, no 35, e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Agora me diz uma coisa, quem mais tem uma autoridade de Jesus? Esses apóstolos aqui, os pastores de hoje? Não estou me referindo a você, pastor, homem de Deus, não, viu? Servo de Deus, pastor que tem sofrido, né? O diácono, o presbítero, eu não sei qual é o teu título e posição, mas você que faz a obra com amor, não é para você que eu estou pregando essa palavra, e sim para esses pastores, esses homens que usam da palavra de Deus para se beneficiar. Então os apóstolos que andou com Cristo, o dinheiro era depositado aos pés dele, e logo a Bíblia vai dizer aos pés, mostrando que o dinheiro tem que estar sobre o nosso domínio. Nós temos que dominar o dinheiro e não o dinheiro a nós. Por isso que muitos estão se perdendo. Porque o dinheiro que são depositados sobre a cabeça deles. Sobre a cabeça. Já os discípulos não, ó, o dinheiro é depositado nos pés. Porque nós temos o controle sobre ele. O nosso Deus que está acima de nós não é o dinheiro. Então esses homens têm feito do dinheiro os Deus deles. Então o dinheiro está acima deles. Acima deles. Mas esses homens de Deus aqui, os apóstolos, o dinheiro estava abaixo deles, aos pés dele. E o que é que eles faziam? Ele distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Quantos aí estão dentro dessa congregação e está devendo, está passando fome, precisa de fazer um exame, precisa de fazer uma cirurgia, precisa de, enfim, de todo tipo, precisa de uma casa. Muitas das vezes, quando chove, alaga a casa toda. Muitas das vezes está com um carrinho ali na garagem quebrado, que era um carro que ele ainda dava socorro às pessoas necessitadas. Ele ainda dava carona aos irmãos para ir para a igreja. O carrinho dele está ali encostado, quebrado. E várias outras áreas, gente. Hein? Me diz aí, por que não está havendo essa repartição, né? Essa distribuição como existia na igreja verdadeira? E tem que existir. Tem que avivar este amor. Aí qualquer um, e se distribuir a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Então logo quem dividia era quem? Os apóstolos. Então por que hoje os pastores não dividem também?
Não é o pastor pegar e dar dinheiro a um, dar dinheiro. Não, gente. É conforme a medida que alguém tinha necessidade. Você hoje não é usado por Deus para cuidar dessas ovelhas. Você sabe as feridas dela. Tanto espiritual. A Bíblia vai dizer, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão. A Bíblia não está dizendo que o homem não vai viver de pão. Nem só de pão. Porque o pão material alimenta o homem exterior. O pão vivo, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, alimenta o homem interior, que é o nosso espírito. Então, logo a gente necessita do pão no cotidiano para alimentar o nosso exterior e o pão vivo, que é o eterno, para alimentar o nosso interior. Entendeu como é? Por isso que no Pai Nosso ensina o pão de cada dia nos dá hoje. Então, vamos refletir. E se você não tem visto isso da parte da liderança, não julgue nem condene. Agora faça a tua parte. Socorra o teu irmão, até da tua fraqueza, da tua pobreza. Reparta o pão com o teu irmão, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. Se você parar para refletir, a Bíblia está nos garantindo que nós vamos viver junto eternamente. Agora, se tu não ama teu irmão aqui, se tu não tem comunhão com ele aqui na terra, e a Bíblia diz assim, na terra como no céu, como tu vai morar no céu? Como tu vai morar com Deus? Se tu não ama teu irmão, se hoje tu tem carro de luxo, casa boa, uma saúde boa também, né? Porque muitas das vezes o irmão está precisando de alguém que tem uma saúde para ajudar ele em alguma coisa. Ou tu tem um discernimento também maior do que o teu irmão. Isso não te faz ser maior do que ele, mas tem uma desenvoltura maior na palavra. Porque tu não serve teu irmão com esse pão também, com este alimento que é a palavra. O alvo aqui não é só dinheiro, não, gente. Não é só matéria, não. Mas a gente quer entender aqui que a comunhão é essa, é repartir de toda a nossa riqueza. Qual é a tua riqueza hoje? A tua riqueza é o Espírito Santo, reparte com teu irmão. A tua riqueza é o Espírito Santo e também riquezas financeiras, patrimônio aqui, reparte com teus irmãos. Socorre, não espera teu irmão te pedir, não. Pede a Deus para te mostrar as pessoas que estão sendo, que têm necessidade, para que Deus possa te usar. Então a palavra de hoje é referida para a gente entender que, assim como os discípulos, né, fundou aqui, né, em cima do alicerce, que é Cristo, essa igreja, da rocha que é Cristo, e assim Jesus viveu, né, que os discípulos abandonou tudo, até os trabalhos dele, andava com Cristo, eles comiam de quê? De tudo que era ofertado. De tudo que era ofertado, os discípulos comiam junto com Cristo. Agora Jesus, que é maior do que eu, do que você, pastor, de qualquer outro homem que nasceu ou nascer aqui na terra, ele dividia do que era ofertado com os discípulos. Hoje é algo que é assim, o dízimo, a oferta, hoje só é para o pastor. É como se o membro tivesse a necessidade de servir o membro, era um pecado. Eles se colocam acima de Jesus Cristo. Agora Jesus, o Filho de Deus, que desprezou toda a riqueza desse mundo, ele ainda diz assim, rapaz, como é que eu vou deixar essa multidão morrer de fome? Se eu deixar eles ir agora, eles vão morrer no deserto. Ele fez o quê? Orou o Pai para que multiplicasse o pão. Pai, graças eu te dou. E foi multiplicado os pães e os peixinhos. Aí tem gente que diz assim, pouco com Deus é muito. Um bocado de arrogante, um bocado de avarento, né? Até as pessoas, dá dízimo para não ser avarento, dá oferta para não ser... Para mim, a pessoa que dá dízimo e oferta não demonstra que não é avarento. A pessoa que demonstra que não é avarento é a pessoa que reparte com seu irmão. E sem obrigação, e sem lei. Faz por amor, por graça, por desapego ao dinheiro. Isso sim é uma pessoa que realmente não é avarento. Mas dar dízimo e oferta não prova que você não é avarento, não. Muitos dá por promessa de prosperidade, né? A teologia da prosperidade. Então, o que foi que Jesus fez? Deu graças ao Pai e aquele pão foi multiplicado. O pouco com Deus é muito quando você reparte do que tu tem. Porque tem gente que acha que o pouco com Deus é muito assim. Ele já tem 1 milhão na conta e aí quer que aquilo multiplique, né? Só para ele se apegar àquele dinheiro, né? Ou um carro, uma moto, uma casa, ou enfim. Aí ele diz para ele, né? Para ele. Agora, a Bíblia vai mostrar que quando as coisas multiplicam, o pouco se multiplica quando a gente divide um necessitado com o nosso irmão. E outra coisa, a Bíblia cita que é para a gente ajudar todos. Priorizar os domésticos da fé, os irmãos em Cristo Jesus, mas também a todos, que sejam macumbeiro, que seja católico, que seja homossexual, afeminado, enfim, não sei, enfim, o pecado que aquela pessoa cometer é uma obrigação minha praticar o amor para com ela.
Tá entendendo como é? Então fica uma reflexão. Vamos refletir se realmente a gente tem tido a comunhão da palavra de Deus, se a gente tem tido carinho, amor, cuidado com os irmãos um com o outro, ou se a gente só está pensando no nosso próprio umbigo. Não é verdade? Então eu queria deixar claro a vocês que eu não sou uma pessoa que tem formação de teologia, não tenho um grau de estudo avançado, então em alguns momentos vocês vão ver alguns erros de português, de fala, enfim, mas eu creio que as pessoas que assistir e tiver em espírito, que tiver o poder de Deus, ela vai ouvir não com esse, somente com esse ouvido, mas com o ouvido no coração. Não é verdade? O Espírito Santo vai falar em teu coração que essa palavra que foi dita nesse dia. Amém? Mas que Deus abençoe poderosamente, que o Espírito Santo possa trazer luz à tua mente, ao teu coração e que a partir de hoje você possa praticar o amor, na verdade, né, que a Bíblia pede, e a comunhão com teus irmãos. E você, pastor, reflita se realmente você tem direcionado o dinheiro que tem entrado dentro dos prédios, dentro da congregação, para as coisas corretas. Muitas das vezes pensa em pintar a igreja, pensa em botar um piso, em fazer tanta coisa, mas não sabe que tem muitos membros ali que não tem o que comer. E diz assim: Deus envia um servo teu. E o pastor está ali pregando, e o pastor, muitas das vezes, ou diácono, ou presbítero, ou apóstolo, ou não sei qual é o título dele, não estende a mão. E está clamando pelo um homem de Deus, uma mulher de Deus, para ser usada, para socorrer ele. E muitas das vezes, ali por perto, ele não acha esse homem, essa mulher de Deus. Não é verdade? Mas que Deus tenha misericórdia da igreja, né? E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, nós que somos igreja, nós vamos continuar firmes e vamos praticar a comunhão e o amor a nossos irmãos. Amém? Mas que Deus abençoe.